Bom, quero começar falando então sobre essa notícia do Shailon, que assim, o Samuel Veloso trouxe que o atleta foi consultado, pode vir a ser uma opção para o Cruzeiro, jogador que vive uma fase boa pelo Atlético Goianiense desde o ano passado, quando a equipe já estava na Série A. É atleta que tem 26 anos de idade, que surge como uma das grandes promessas, né, da base do São Paulo. Não é à toa que tinha temporadas que ele marcou 2016 pelo time sub-20, ele marcou 23 gols em 48 jogos pelo time sub-20 do São Paulo na temporada de 2018. Eu nunca tinha visto números tão bons assim, né? E que desde quando chegou para o Atlético Goianiense, lá em 2022, tem vivido uma fase realmente muito boa. Na temporada passada, 55 jogos, 12 gols e 4 assistências, ou seja, 16 participações em gols em 55 jogos. Nessa atual temporada já tem 33 partidas com 6 gols e 8 passes. Então, no geral, tem números realmente bem interessantes, 12 assistências e 18 gols marcados até aqui em 88 jogos pela equipe goiana, 26 anos de idade, e tem uma questão que pode ajudar o Cruzeiro nessa, que é o contrato dele, né, que está se encerrando nesse ano, dia 31 de dezembro de 2023, então já está numa reta final de contrato, ou seja, pode assinar um pré-contrato, e o Cruzeiro comunicando com o Atlético que já tem um pré-contrato, por que não tentar comprar o atleta, né, para chegar já agora para o meio do ano, que seria uma das opções para o Cruzeiro para o meio de campo, lembrando que não anularia, né, a chegada do Matheus Pereira caso o Shailon fosse contratado. O atleta então poderia ter essa compensação junto ao Atlético Goianiense e chegar por agora, que seria uma ótima alternativa, sem sombra de dúvidas. Jogador que, igual eu falei, né, viveu essa ótima fase pelo time do São Paulo em 2016, aí foi 2017 e 2018 para a equipe principal e nunca teve uma sequência muito grande pelo São Paulo. Igual ali, ó, ele jogou nesse período 2017, 16 partidas, só 2 gols, 2018, 23 jogos, 2 gols marcados, 2019 foi bem pelo Bahia no empréstimo, 30 jogos, 5 gols e 3 assistências, 2020 joga pelo São Paulo só 2 jogos e é emprestado novamente para o Goiás, foi bem pelo Goiás naquela reta final, principalmente da Série A de 2020, o time foi rebaixado, mas ele foi um dos poucos que se salvaram em 2020, 26 jogos, 1 gol e 5 assistências. Em 2021 volta a ter chances pelo São Paulo, mas muito pouco, né? Só 11 partidas e uma assistência, ficou 2021 inteiro jogando 11 jogos até terminar o contrato dele, o vínculo com o São Paulo, foi para o Atlético Goianiense e teve esse excelente desempenho, né? Até aqui, com certeza, se chegasse, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele da Série A do ano passado pelo SofaScore. Dá para ver claramente que ele atua também pelas beiradas, não é um atleta que vai chegar e jogar como meia, não, eu acho que ele vai cair um pouco pelo lado, como faz, por exemplo, o Matheus Vital. O Matheus Vital, se você for analisar, ele não fica só no meio de campo não, ele sempre cai mais pelo lado esquerdo e o Shailon pode fazer essa função tanto pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, como foi, por exemplo, pelo Atlético no ano passado, na Série A, nota média de 6,83, que é uma nota boa lá no SofaScore. Destaques para os jogos contra o Atlético Paranaense, onde ele marcou um gol e deu uma assistência, realmente um desempenho razoável na última Série A, onde foram 28 partidas, 15 como titular, então teve um período que ele era reserva. Desses 28 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência, que aí já é números muito mais baixos do que os 12 gols e 4 passes que ele teve na temporada, porque o Atlético jogou 55 vezes, né? Foi bem na Copa do Brasil, o Shailon foi um dos grandes destaques, na Sul-Americana também, onde o Atlético chegou nas quartas de finais das duas competições no ano passado, mesmo com rebaixamento para a Série B, e os jogos do Campeonato Goiano. Então acaba que no desempenho na Série A não teve assim números absurdos, mas o combo da temporada inteira, que não foi fácil, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, chegando nas quartas, Série A e ainda o Campeonato Goiano, esses 12 gols marcados no ano passado e 4 assistências. Nesse ano, vale lembrar, ele já tem esses 33 jogos, mas o Atlético está na Série B, né? Então, seria uma peça que é importante. Será que compensaria abrir mão, né, do jogador e custar o acesso? É algo que é de se pensar, mas que não teria interferência, né, do limite de jogos até aqui, 33 jogos no ano, 6 gols e 8 assistências. Quero que deixe aqui embaixo. O que você acha do Shailon? Se seria uma alternativa? Lembrando, o Cruzeiro não conseguiu a contratação do Lucas Crispim, lá do Fortaleza, que tem contrato até o final do ano, pode assinar um pré-contrato, assim também como o Léo Cittadini, que o Atlético Paranaense não quer liberá-lo, e o São Paulo e o Vasco demonstraram interesse. Se alguma dessas equipes fechar com o Léo Cittadini ou com o Lucas Crispim, né, ele sair nesse meio do ano, aí ficaria um pouco mais inviável, mas se fechar a janela, pode, na minha opinião, ser boas alternativas para o Cruzeiro assinar um pré-contrato para o ano que vem. Se você fosse analisar Lucas Crispim, o Shailon ou o Léo Cittadini, eu preferiria mais o Lucas Crispim. Mas se você for ver quem está na melhor fase, jogando como titular nos últimos anos, é realmente o Shailon. Então acho boas opções, ainda mais para chegar a complementar o elenco nesse meio de campo que eu vinha falando para vocês, né? Tirando o Daniel Júnior, o Cruzeiro não tinha nenhuma alternativa para reserva nessa função de meia, né, no lugar
do Matheus Vital. Antes de dar uma sequência, tem um recado também da Leon, que te dá R$25 ao você fazer o seu registro, vindo pelo meu link aqui embaixo na descrição e começar a apostar. Então, para você começar na Leon e ter esses R$25 ao você fazer o seu registro, link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero trazer então essa informação, surgiu na tarde dessa sexta-feira do César Luiz Merlo, jornalista, que assim, o Cruzeiro e o Vasco, Cruzeiro, Santos, São Paulo, apresentaram uma proposta de forma oficial, né, no caso aí para o atacante, ou o meio-campista, né, meio-atacante, que assim, o Cruzeiro então demonstrando um certo interesse na sua contratação, e desses times, o Vasco também é outro time interessado, mas que esses três, Santos, São Paulo e o Cruzeiro, foram os mais interessados na contratação do atleta, que é aquela coisa, essa informação pode ser que surgiu agora na quinta, sexta-feira, ou pode ser uma procura que o Cruzeiro já fez no passado, até porque não foi uma informação só do Cruzeiro interessado nele, e sim outros times, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro, então assim, não é algo que foi especificamente do Cruzeiro e pode até mesmo ter tido essa consulta, né, há algumas semanas antes dessa conversa com o Matheus Pereira avançar. O Vieto, que tem aí 29 anos de idade, é jogador que é camisa 10, muito conhecido, lembro bastante dele principalmente lá do Fulham, da Inglaterra, e também no Valência, no Sevilha, enfim, atleta que surge aí desde muito cedo na base do Racing, onde com muito potencial, vai para a Europa ali, ó, 2014-15 pelo Villarreal, excelente desempenho naquele primeiro ano dele da Europa, ele saiu do Racing, onde fez 6 gols em 36 partidas em 2014, para em 2015 no Valência ele marcou 20 gols em 48 jogos, então foi uma rápida adaptação, e na época, se eu não estiver enganado, ele tinha 21 para 22 anos, né? Não é à toa que depois disso foi comprado pelo Atlético de Madrid, onde ele assina um contrato de quase 4 temporadas. Pelo Atlético não teve o mesmo desempenho, 28 partidas, 3 gols, 5 assistências, foi emprestado depois para o Sevilha, 10 gols na temporada seguinte, de 2016-17, desempenho ok, volta para o Atlético de Madrid, tem poucos jogos, emprestado para o Valência, até terminar o seu contrato de empréstimo, onde ele vai para o Fulham, da Inglaterra, onde joga a Premier League, 22 partidas, apenas 1 gol e 4 assistências. Ainda passa um tempo lá no futebol europeu pelo Sporting de Portugal, onde teve um desempenho até que bem melhor, né, do que no futebol europeu, tirando aquele primeiro ano. Pelo Sporting ele joga 40 partidas, 9 gols e outras 7 assistências, até ir pro Al Hilal, onde ficou lá então 2 temporadas no Al Hilal e uma no Al Shabab. Se você for somar os números dele também, nunca foi um jogador assim que era o principal jogador do clube, até essa última temporada, que por coincidência é que ele não renovou o seu contrato, por conta de estrelas, né, que vão chegar nesse meio de campo. E o Messi era para ser contratado nessa função de meia pro Al Hilal, então o Vieto ficou um pouco sem espaço. Ótimas partidas dele no Mundial de Clubes contra o Flamengo, também jogou muito bem a reta final do Campeonato Árabe, também da Copa local, da Champions League Asiática, que o Al Hilal foi campeão. Nessa atual temporada, 29 partidas, 8 gols marcados e 2 assistências, um desempenho bem interessante realmente do Vieto. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, que é bem parecido, viu, a função que ele joga e o Matheus Pereira também, tá? Eles jogaram pouco tempo junto, os dois na mesma equipe, mas eu vejo que caberia sim, mas não para a realidade do Cruzeiro, né? Joga ali muito mais como meia, todo esse setor aqui, ó, meia pelo lado esquerdo, meia pelo lado direito. Gostei muito do mapa de movimentação dele. No SofaScore tem uma nota média de 7, somente na Liga, né, da Arábia, muito bom o desempenho, 20 jogos, 3 gols, 2 assistências, desses 20 jogos, 13 começando como titular. Era uma peça importante também nas outras competições do clube nesse ano. A questão é o seguinte, o Vieto até tinha algumas informações, de acordo com o Nicola, que a questão financeira para ele nem era tão importante assim. Por exemplo, ele está saindo lá da Arábia, mas não é que ele quer ganhar um salário de 1,5 milhão de reais. Não, ele foi especulado em alguns times, se eu não estiver enganado, da Espanha, Portugal. Não teve seus nomes revelados, mas eram propostas financeiras na casa dos 650 a 800 mil por mês. Ou seja, se o Cruzeiro está oferecendo aí, ó, de acordo com a Itatiaia, né, 55% do valor de 2 milhões que o Matheus Pereira recebe, 1 milhão e 100 mil, por exemplo, para o Vieto, com certeza ele aceitaria, mas o plano dele não é de vir jogar no futebol brasileiro, pelo menos não nesse momento. O camisa 10 aí de 29 anos entende que hoje, com seus 29 anos, né, e recém saído lá do futebol árabe, pode ir para uma outra liga, quem sabe do próprio futebol português, da Espanha, onde ele é muito conhecido, ou alguma outra liga aí que ele possa jogar. Lembrando que ele tem dupla nacionalidade, ele é argentino e italiano, ou seja, ele não ocupa vaga de estrangeiros nas equipes, então não deve, no caso,
ficar muito tempo sem clube não, viu? Até fico surpreso dele não ter sido anunciado por nenhuma outra equipe. Jogador que participou de algumas competições também pela seleção argentina, foi convocado algumas vezes. Quero que você esteja aqui embaixo. O que você acha do Vieto? É aquela coisa, se não desse certo com o Matheus Pereira e trouxesse o Vieto, acho uma ótima opção. Mas mesmo assim, por esse interesse dele de não vir para o futebol brasileiro, pelo menos não por agora, não é algo que deve facilitar. Mas para falar a verdade, né? Os contatos aí que teve do São Paulo, que não está numa excelente situação financeira, apesar de viver uma fase um pouco melhor nos últimos meses, o Santos brigando na zona de rebaixamento, o Vasco não apresentou proposta oficial, mas também na zona do rebaixamento, o Cruzeiro, quem sabe aí com a influência do Ronaldo, não poderia convencer o jogador? Não sei. Mas gostei muito do nome. Se viesse, ia ficar bem feliz. Ainda mais se viesse Matheus Pereira e Vieto. Aí ia querer sonhar demais. Acho que nem se o Cruzeiro fosse árabe, não daria para pensar em algo desse sentido. Bom, então vamos lá. Quero falar primeiramente sobre o Vidal, onde assim, de acordo com alguns portais, igual o portal Goal, disse que o salário do Vidal no Atlético Paranaense será de cerca de 250 mil por mês, ou seja, basicamente 13,89% do que o volante recebia mensalmente lá no Flamengo. Ou seja, no Flamengo ele tinha um salário basicamente de 1 milhão e 250 mil, algo próximo a isso, e o jogador que possivelmente deve ter sido convencido pelo projeto do Atlético Paranaense, o que certamente, né, é bem vantajoso. Acho que deve ter algumas cláusulas que com certeza aumentem esse valor, porque 250 mil, na minha opinião, para um atleta como o Vidal, é basicamente de nada, ainda mais se você compara com o futebol mundial, 50 mil dólares, até mesmo estou passando tempo aqui em Santiago, no Chile, né, no Vidal, muito querido pela história que ele tem pela seleção chilena, a relação com o Colo-Colo, e aos 36 anos até mesmo ele cogitava essa volta, e que tenho certeza que não foi pela questão financeira, apesar do futebol chileno não ter uma grana absurda, 50 mil dólares não é um valor irreal, ainda mais pela condição financeira do Chile no geral, que é surpreendente como nem parece o Brasil, né? Tô até olhando aqui pra janela fora, simplesmente parece que você tá, sei lá, cara, nos Estados Unidos, no Canadá da vida, nem parece que tá do lado, na teoria, do Brasil, mas enfim, uma condição muito boa e que com certeza o Atlético Paranaense deve ter apresentado um projeto muito bom para ele e que poderia ser viável pela essa questão financeira ao Cruzeiro. Mas será que realmente não teria motivos para convencer o jogador? É óbvio, o Cruzeiro não está numa Libertadores, não vai brigar por títulos, diferente do Vidal que aos 36 anos, né, está voltando mais para isso na sua carreira, mas se ele quisesse ganhar títulos, ele ficaria no Flamengo, mesmo sendo reserva, que iria ganhar alguma coisa, mas no Atlético Paranaense vai ter essa oportunidade de jogar, e no Cruzeiro, o dono do Cruzeiro é o Ronaldo, será que não poderia ter um convencimento do jogador, também muito influente lá no Barcelona, na Inter de Milão, enfim, que é onde os países onde o Ronaldo também já passou. Enfim, acho que poderia ser uma alternativa, porque o Cruzeiro busca a prioridade no mercado, depois do Arthur Gomes e do Matheus Pereira, é um primeiro volante, tá? Lembrando que ele tem 36 anos, essa passagem pelo Flamengo bem ruim, foram apenas 51 jogos, 2 gols e 3 assistências, jogador que, no geral, chega com uma expectativa muito grande que não é concretizada. Surge muito bem no Colo-Colo, passa muito tempo no Bayer Leverkusen, joga também na Juventus, né, onde ficou muito conhecido entre 2011 a 2015, lembrando que ele jogava até mesmo como um meia ofensivo, né? Às vezes tem muito tempo que você não ouve do Vidal. Lembrava dele, por exemplo, 2013 e 2014. Ele marcou 14 gols em 2000. Na temporada seguinte marcou 18 gols vestindo a camisa da Juventus. Ou seja, é um atleta que marcava muitos gols mesmo, né? Naquele meio de campo. Até mesmo na época, se não me engano, jogava com o Vidal. E ele era essa opção, o Vidal e o Pirlo, né? Ele era essa opção até mesmo mais adiantada. E que depois ali, ó, do Bayern de Munique, depois de 2 anos, ir pro Barcelona, onde passou 2 temporadas, começou a jogar mais como volante, até na Inter de Milão, a partir de 2020, que ele começou a virar realmente um primeiro volante. Ele sai da Europa, para falar a verdade, até que em alta. O último ano dele, antes de ir para o Flamengo, ele tinha, somando até ali no meio da temporada, 41 partidas pela Internacional, 2 gols e 1 assistência, até chegar para o Flamengo, onde realmente não conseguiu jogar, mesmo tendo esse salário gigante. E você, acha que seria uma alternativa o Vidal, jogador que seria justamente para essa função de primeiro volante que o Cruzeiro tem buscado?